Eu acho que a maior dificuldade é fazer com que a UTI seja tranquila a maior parte do tempo, porque o bom intensivista, ele não deixa o paciente parar. Ele enxerga o paciente parando 10 minutos antes. Ele vê alguns pequenos sinais assim, ó, esse sujeito aqui não vai evoluir bem. Prever a instabilidade 1 hora antes dela acontecer e agir antes, isso é que eu acho que é o diferencial. Salve, salve, sintonia! Fala, galera. Estamos aqui mais uma vez, agora novamente nos nossos estúdios de gravação. Vamos prosseguir hoje para o nosso terceiro cast do dia, né, Léo? E vamos continuar falando de assuntos importantes. Falamos ao longo do dia de hoje alguns assuntos importantes. Não vamos continuar tratando de outros assuntos não menos importantes agora, né? Para quem está nos acompanhando e ainda não nos conhece, esse é o Maestro, podcast da Mentoria de Estratégia Trajetória e Objetivo. Eu sou o William Santana, estou aqui acompanhado mais uma vez pelo meu amigo e fiel escudeiro, Leonardo Hicks. Fala, meu irmão. Estamos aí. Tudo bem? Beleza. E hoje nós temos um convidado aqui que veio falar de um assunto bem importante, relevante para a sociedade, e nós já vamos passar a palavra diretamente para ele se apresentar e falar um pouco de quem ele é e o motivo de estarmos aqui também hoje conversando. Meu nome é Nelson Franco, eu sou médico intensivista do Hospital Bruno Born, em Lajeado, sou preceptor do estágio na UTI da Univates e sou coordenador da Organização de Procura de Órgãos, Opus 6, do estado do Rio Grande do Sul, que também é sediada no Hospital Bruno Born. E vamos falar hoje, então, sobre doação de órgãos. É isso aí, a gente convidou o Nelson, que foi meu preceptor agora no semestre passado, foi preceptor do Léo também, quando o Léo estava na faculdade, né? E temos a satisfação de recebê-lo hoje. Vai lá, Léo. Começa aí as nossas perguntas. Estamos no setembro verde, né, Nelson? Não só no setembro amarelo. A gente estava comentando aqui antes no episódio, de gravar o episódio, que se fala às vezes muito pouco do setembro verde, né? Então, vamos começar falando um pouquinho sobre transplante de órgãos na visão do intensivista, né? Como é que tem sido a tua atuação nesse cenário de transplante de órgãos? O que tu pode iniciar a conversa aí, que a gente dá sequência com as perguntas depois. Certo. Então, a minha função como coordenador da Organização de Procura de Órgãos, a Opus 6, é coordenar a busca por potenciais doadores de órgãos falecidos, né, na nossa regional. Então, a nossa sede aqui no Hospital Bruno Born, em Lajeado, mas nós coordenamos uma série de hospitais potenciais transplantadores que começa em Estrela e vai até Uruguaiana, passa por Santa Maria, Cachoeira do Sul, Santa Cruz do Sul e Uruguaiana mesmo, são as nossas principais cidades, né? São hospitais que têm UTI, que têm estrutura para manter um paciente em morte cerebral, né? Por que a gente fala em morte cerebral muito? Porque 90% das doações de órgãos no Brasil, elas vêm de doador falecido, né? Existe a doação de órgãos a partir do doador vivo, apenas entre parentes, né? Então, porque a lei define assim, né? Você só pode doar órgão durante a sua vida para um familiar relacionado, né? Então, a maior parte das doações virá de um doador falecido. Então, qual que é a importância do nosso trabalho como OPO, o meu trabalho, assim como o Dr. Lucas Malman, que acompanha a OPO também, e as enfermeiras Adriana, a enfermeira Raquel e a enfermeira Angélica, também membros da OPO. A gente coordena as atividades de busca de potenciais pacientes em morte cerebral, conduzir o diagnóstico de morte cerebral, que não é uma coisa simples, ajudar nas entrevistas familiares, né? Porque quem define se a pessoa vai ou não ser doador é a família, né? Não tem nenhum documento que tu possa garantir que tu vai ser um doador. E também a captação, né? Fazer o intermédio entre o hospital, a equipe que está cuidando desse paciente, e a Central Estadual de Transplantes e as equipes cirúrgicas que vêm captar então o órgão desse doador. São várias frentes, né, de batalha, né, Nelson? Então, tu já falou algumas delas aí. Eu acho que a gente poderia começar a pontuar algumas delas, né?
começando pela questão do doador de órgãos, né? Da importância desse doador, então, futuro doador, quem sabe, aí, comunicar à família que ele tem interesse de ser um doador de órgãos. Eu acho que isso é uma coisa bem importante, né? Pode falar um pouquinho. Claro. Porque a importância do Setembro Verde, e não só de lembrar da doação de órgãos no setembro, mas durante todo o ano, né? Porque a decisão da família, se você é ou não um doador, ela vai ser perguntada quando? Quando você já foi diagnosticado com morte cerebral. Então é importante que essa informação já seja de domínio da família, que você já tenha conversado com eles sobre isso. Por quê? Porque quando você morre, a tua família entra em luto, né? Você vai ter um momento de muito sofrimento, né? Então, decidir uma coisa tão importante, uma coisa que vai mudar para sempre a memória da família sobre você, nesse momento de dor, né, é muito, muito melhor que você já tenha conversado com a família, porque eles já vão chegar com a resposta pronta. Não vai ter discussão entre eles, às vezes uma pessoa com uma visão diferente, outra de outra pessoa, né? Uma pessoa que sabe a importância da doação de órgãos, sabe o que é morte cerebral, entendeu o diagnóstico, e outra que não sabe, né? Então, se as pessoas já tiverem a informação da sua boca, vai ser melhor. Como é que tem sido para ti, assim, na tua vida como intensivista, essa questão do dado o diagnóstico então de morte cerebral, o contato com a família, né? Tu vê com alguma resistência ou geralmente é um pouco mais tranquila essa aceitação tendo sido informado, ou há ainda muita falta de comunicação desses até então pacientes, né? Como é que tu vê esse trâmite, né, da conversa, da abordagem da família, né, tu como médico, para a decisão compartilhada, né? Uhum. A gente vê que os fatores que influenciam, então, no aceite ou recusa, eles vão desde o acolhimento que essa família teve, né? Se ela teve um bom acolhimento, se ela enxergou que o tratamento do seu familiar foi bem feito, ou se ela enxerga que houve agressividade no hospital. A gente sabe que muitas vezes as pessoas não são preparadas, isso desde médicos até enfermagem ou até equipe de segurança, não são preparados, às vezes, para lidar com o sofrimento de um hospital, né? A gente precisa ter muita empatia, a gente precisa ter muita sensibilidade para trabalhar dentro de um hospital, né? Às vezes, a falta de sensibilidade ou a sobrecarga de trabalho, né? A gente sabe que muitas pessoas são mal remuneradas, muitas pessoas estão com uma carga de trabalho excessiva, né? Isso gera uma falha de acolhimento. E essa falha de acolhimento é quase sempre um fator que vai gerar uma negativa, né? Ou, mais do que a negativa, vai gerar mais sofrimento para essa família, né? Porque um dos objetivos do meu trabalho é conseguir a doação, né? É conseguir o objetivo final, mas a gente também tem... deixa eu pensar na palavra que eu vou colocar. A gente também tem a missão de reduzir o sofrimento. Às vezes eu não consigo a doação, mas a família sai compreendendo o que aconteceu, compreendendo o que é morte cerebral e difundindo as informações que ela entendeu, difundindo a empatia que ela recebeu, né? Tendo uma compreensão diferente do sistema de saúde ou dos profissionais que trataram o seu familiar, né? Então, apesar do objetivo final ser a doação, a gente tem esse objetivo que é reduzir o sofrimento, melhorar a aceitação do luto, né? Auxiliar essas pessoas. Então, muitos membros de CIDOT, que são as comissões intra-hospitalares para doação de órgãos e tecidos, tem essa formação assim voltada para o lado humano, para o lado empático, né? A gente tem recomendação de ter psicólogos, assistentes sociais também para dar esse viés assim de ajudar as pessoas. Isso aí, meu amigo. Muito bom, né? Assim, uma abordagem de um assunto de quem vive na prática, né? O Nelson tem essa vivência aí de ter que abordar isso com as famílias, um assunto muito delicado. Achei legal o Nelson falando assim que transmitir o quanto o acolhimento faz diferença, né, na decisão da família, mesmo talvez que o familiar já tenha manifestado seu interesse em doar,
os seus órgãos, né? Ou em não doar também, né? Mas o quanto o atendimento, né? O acolhimento do hospital, da equipe hospitalar e das pessoas envolvidas no atendimento do até então paciente pode fazer diferença. Eu estava fazendo uma reflexão aqui agora, pensando que o atendimento que a gente dá para a pessoa tem uma influência na pessoa, na família, e pode ter uma influência até em salvar uma outra vida, né? Se a gente não conseguiu salvar uma, talvez a gente consiga salvar uma outra que possa receber esses órgãos, né? Ou mais órgãos, dependendo de cada caso. Mas então fica aí a reflexão para a gente, quando atender as pessoas, ter esse... Não necessariamente só nesse contexto, né, de fatalidades, mas no dia a dia também, para ver a importância de bem atender as pessoas, né? Eu sinto que na nossa universidade a gente está tentando trabalhar esse viés de empatia, esse viés de comunicação. Quando eu fiz faculdade, na minha época, a gente não tinha tanto esse contato humano. Eu fiz uma faculdade que estava iniciando uma transição entre uma era da medicina totalmente técnica, nada de comunicação, nada de empatia, né? Mas ainda estava num período embrionário, assim, de começar a colocar disciplinas de humanização. Hoje já está bem avançado, né? Sem perder a técnica, jamais. Eu lembro quando eu passei na UTI, o William deve lembrar também sobre a questão da passagem do caso para o familiar, né, ali no final do turno, o quanto isso é importante, né, a forma clara de comunicar a situação do paciente e também isso, de alguma forma, pode impactar na decisão da família depois de saber no prognóstico, né, de como está andando o caso, que está se encaminhando para um desfecho de uma morte cerebral e um possível doador, né. Eu ouvindo o Léo falar isso e também lembrando ali do que o Nelson estava falando, essa percepção que a família tem, assim, de... Bom, a equipe fez o que estava ao alcance para fazer, eu acho que faz muita diferença, né? Se a família fica com uma sensação, assim, de que a equipe não fez aquilo que poderia ter feito, talvez a família já mude de ideia, né? Eu não cheguei a presenciar nenhum caso, assim, mas fiquei pensando que talvez seja um fator que faça com que as pessoas optem por não doar os órgãos do seu familiar, né? Imagino que esse seja um fator que possa contribuir negativamente no caso de não haver essa comunicação bem feita com a família perceber realmente que a equipe está fazendo o possível e que não está omitindo informações, não está negligenciando o cuidado. Enfim, acho que isso é um ponto também importante. E dado o diagnóstico, então, de morte cerebral, quais são os passos seguintes nesse processo de doação, Nelson? Certo, então temos assim... Eu vou falar um pouco sobre como é feito o diagnóstico de morte cerebral no Brasil, né? Porque esse é o primeiro passo de todo o processo, né? A partir do momento que a gente tem uma pessoa em coma, sem nenhuma reação, né, que a gente chama do coma Glasgow 3, né? Escala de coma de Glasgow 3, ou seja, não tem nenhuma reação à dor, e que não tenha o primeiro reflexo que a gente costuma observar, o reflexo de pupilas, né? Quando você abre os olhos da pessoa, a pupila não reage à luz. A partir daí você tem uma suspeita de morte cerebral, né? O protocolo deve ser aberto frente à suspeita. A primeira coisa é retirar todos os fatores que possam confundir o diagnóstico. Então não pode ter nenhuma medicação sedativa, não pode ter nenhum paralisante, né? Se a pessoa tem insuficiência renal ou insuficiência hepática, né, a gente dá um tempo maior para que saia todo o sedativo, saia todo o paralisante do corpo, né? Não pode ter hipotermia, a gente tem uma exigência de 35 graus Celsius, né, de temperatura, no mínimo. Não pode estar com a pressão muito baixa, né? Não pode ser um choque não controlado e não pode estar hipoxêmico, né? Excluído todos esses fatores, né, a gente verifica se a condição neurológica é irreversível. A gente vai investigar por que essa pessoa está em coma profundo, né? Então, exames de neuroimagem, avaliação neurológica, punção lombar. Então, dar um diagnóstico, saber o porquê isso está acontecendo. Às vezes, exame toxicológico, né?
porque um dos pré-requisitos para dizer que uma pessoa está em morte cerebral é saber por que a morte cerebral aconteceu. Se eu não tenho uma causa, eu não posso falar em morte cerebral. Por que que eu preciso saber a causa? Porque eu tenho que dizer que a causa é irreversível. Se tiver qualquer chance dessa pessoa voltar a viver, eu tenho que fazer todo o necessário para que ela volte a viver. Bom, excluído todos os fatores confundidores, determinado uma causa e que essa causa seja irreversível, aí a gente abre o protocolo. É preciso 2 exames clínicos por 2 médicos especificamente treinados para isso, né? A gente dá curso para isso. Uma das atividades da organização de procura de órgãos na regional de cada um é fazer os cursos, né? Capacitar cada vez mais médicos a esse diagnóstico. Então, presença de 2 médicos capacitados, fazer um teste de apneia, né, que a gente retira o paciente da ventilação mecânica. Né? Morte cerebral, o paciente tem que estar em ventilação mecânica, né? Ele não pode ter esforço inspiratório. O teste de apneia e um exame complementar, que a gente mostre que o cérebro de fato não está funcionando. E esse exame complementar pode ser uma arteriografia, né, injeção de contraste e ver que esse contraste não vai ao cérebro, ou seja, não tem fluxo sanguíneo. Um ultrassom com Doppler transcraniano, aí também o ultrassom Doppler vai ver que não tem fluxo sanguíneo para o cérebro. Ou um eletroencefalo, aí vemos que não há eletricidade entre os neurônios, ou uma cintilografia, que aí não há metabolismo cerebral. Né? Então, esses 4 passos, 2 exames clínicos por médicos diferentes, ambos capacitados, teste de apneia e exame complementar. Os 4 positivos para morte cerebral, então está fechado o diagnóstico, você é autorizado a declarar a morte cerebral e assinar o atestado de óbito. A partir desse momento, já é declarado um cadáver, é uma pessoa morta. Tá? Aí, declarada a morte cerebral, a gente vai ver se o paciente pode ser doador, se ele não tem uma contraindicação. E aí é uma outra questão de dúvida, porque as pessoas costumam achar que é uma contraindicação a morte cerebral, coisas que de fato não são. Então, às vezes, eu tenho uma doença crônica, assim, um diabetes mal controlado, não tem problema. Tá? O diabetes não vai passar para o receptor. Né? Quais são as contraindicações da doação de órgãos no Brasil? O vírus HIV, a hepatite mal controlada, hepatite viral mal controlada, alguns cânceres, não todos, né? E algumas infecções virais também, algumas infecções virais e tuberculose, né, que são contraindicações. Então, você vê que a maior parte das pessoas será um potencial doador. Né? A partir de definição que é um potencial doador, então se a pessoa não é um potencial doador, é feito o quê? Informa-se a família, né, se tem uma contraindicação, se informa a família e se entrega o corpo. Tá? Eu não gosto de falar a palavra desligar os aparelhos, tá? Porque parece uma coisa muito ativa, parece que sou eu que estou desligando e a partir de agora a pessoa vai morrer. Não, a pessoa já está morta. Né? Por isso eu nunca falo essa palavra para a família. Eu vou desligar o aparelho. Não, eu vou entregar o corpo. Esse é um corpo. É um falecido, já está falecido. Eu vou simplesmente te entregar para você fazer o velório, para você elaborar o seu luto. Né? Então, às vezes, algumas pessoas falam em desligar o aparelho, parece ser uma coisa mais ativa. Né? Bom, mas se o paciente ele não tem nenhuma contraindicação absoluta, aí a gente vai fazer a entrevista familiar. Né? E a gente vai chamar a família, familiares de primeiro grau, de preferência. Se não tem familiares de primeiro grau, aí vai para graus superiores. E a gente vai perguntar se eles desejam doar os órgãos, né, do seu familiar antes de enterrar. Né? Não existe a opção de ficar esperando, né? Não, vamos deixar mais um pouco, ver se melhora. Não vai melhorar. A morte cerebral é irreversível. Quando o protocolo é bem feito, os 4 passos são executados corretamente, ela é irreversível, não tem como voltar atrás. Né? E aí, nesse momento que você informa, olha, sua mãe, seu filho, seu irmão morreu, né? Aí sobrevém o luto, porque você acabou com a esperança, né, da pessoa. Né? A gente tem a esperança na melhora até o final. Você dá a notícia da morte, a notícia irreversível, vem o luto, aí você vai deixar a pessoa elaborar um pouco o luto,
né? E depois que o luto estiver elaborado, aí sim eu posso abordar, né, se ele é um potencial doador ou não. E é aí que entra a questão de conversar com a família, porque se esse familiar nunca ouviu qual é a sua vontade, né, qual é o seu último desejo, digamos assim, né, ele não vai saber. Ele vai ficar, o que será que ele faria agora? E essa dúvida vai surgir no meio de um misto de revolta pela morte ou de dor, de frustração pelo tratamento que não deu o resultado que ele esperava, que era melhora, né? Então, se a pessoa já vem com a resposta pronta, é muito mais fácil, né? Essa resposta pode ser não tem problema. Eu sabia que ele não era um doador, não tinha esse desejo, por algum motivo ele não era doador. A carga de sofrimento é muito menor. Não, quem não era ele, não sou eu que estou negando, né? Porque a questão do processo de doação de órgãos, os colegas que dão o curso de comunicação em situação crítica, eles falam no segundo luto, né? Você tem o primeiro luto, o meu familiar morreu, né? Aí vamos que você passou então pela entrevista se ele era doador ou não. Ali na dúvida, né, você não sabia, se não tinha essa resposta, falou, não vou fazer a doação de órgãos. Naquele momento ali, né, no calor da emoção, você não permitiu a doação de órgãos. Depois de algumas semanas a meses, passa aquela sensação ruim do luto, você volta à vida normal, virar o segundo luto. Eu podia ter doado os órgãos dele. Tá? Aí vem a sensação assim, eu deixei de ajudar alguém. Eu podia ter tirado alguém da hemodiálise, podia ter salvado a vida de alguém, o coração dele podia estar batendo em alguém que eu não conheço, né? Então, a importância de divulgar o assunto, né, que é isso que a gente está fazendo aqui, eu agradeço muito a oportunidade de vocês terem me convidado, né? A importância de divulgar o assunto, de falar com a família, é também evitar esse segundo luto, né? Que a pessoa já saiba qual é o teu desejo. Muito bom, muito bom. A gente agradece aí, Nelson, né? A Legal, importância do tema, né? Extremamente importante e pouco falado. Então, para nós é uma alegria fazer um trabalho de divulgação de um assunto que é uma utilidade pública. Isso aí. E, Nelson, como é que funciona o sistema estadual, nacional, né? Feito essa análise, então, bom, é um paciente que pode entrar no sistema. Como é que é feito tanto a inclusão dessa pessoa e o sistema que já tem, né? Já tem os pacientes ali que estão aguardando. Como é que é feita essa intersecção? Uhum. Vamos falar então do receptor. Então, o receptor ele entra em lista de transplantes a partir de um médico assistente, né? Esse médico assistente ele pensa assim, vamos que é um cardiologista, esse paciente tem uma insuficiência cardíaca já num grau avançado, ele não está tolerando bem o tratamento medicamentoso e a única saída para ele vai ser um transplante de coração, ou um pneumologista para pulmão, um nefrologista, né, para rim, né? Então ele vai pedir a inclusão do paciente na lista de transplantes. Quando ele pede a inclusão, ele precisa pedir uma série de exames que são necessários, né? Exames para avaliar a imunidade, né? O HLA, exames para tipo sanguíneo, sorologias, né? Para ver se não tem alguma doença aí, alguma doença viral que vai dificultar. Tem que investigar se não tem alguma doença limitadora de vida, né? Então, por exemplo, tem um paciente com câncer metastático, né? No ideal não é transplantar, né? Porque é uma pessoa já com uma sobrevida reduzida. Então, vão ser solicitados uma série de exames para poder incluir a pessoa no Sistema Nacional de Transplantes. Essa paciente, então, vai para gerar as listas. E quanto ao doador, o doador ele só vai entrar após o diagnóstico de morte cerebral e o aceite familiar. Então, quando a família dá o aceite, aí sim, as CIDOTs, né, as comissões intra-hospitalares ou a organização de procura de órgãos, vai coletar uma série de exames, sorologias, vai fazer medidas, né, peso, altura e tudo mais, para órgãos torácicos principalmente, é muito importante, para que com todas as informações possíveis, né, esse paciente gere uma lista de receptores. Então, para órgãos como fígado e rins, né, vai importar muito a questão da imunidade, né, a compatibilidade HLA, a compatibilidade sanguínea,
né? A lista vai ser gerada principalmente por isso. E se for um paciente, por exemplo, que tem uma hepatite, ele vai poder doar órgão só para outros pacientes também com o mesmo tipo de hepatite. Vai gerar-se a lista, então, após encaminhar os exames do doador, né? Para órgãos torácicos, pulmão e coração, vai importar também peso e altura, né? Porque a nossa caixa torácica é fechada, né? A gente precisa transplantar um órgão parecido de uma pessoa para outra. Não posso transplantar um pulmão de uma estatura em outro paciente totalmente diferente, né? Então esses dados também serão importantes. A partir daí, então, que é gerado. Cada doador vai gerar uma lista diferente, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui o João, que faleceu com 60 anos, tinha hipertensão, diabetes, tinha o peso 1,80, aliás, estatura 1,80, o peso 90 quilos, tipo sanguíneo tal, HLA, tal. Esse paciente vai gerar uma lista. Ele vai ser incluído no sistema de transplantes e vai cruzar com o dado de todos os receptores do estado, né? Se ele não tiver nenhum receptor no estado, aí ele pode ser colocado para oferta nacional, que a gente chama, né? E outro paciente com outros dados vai gerar uma lista diferente. Então, por isso que às vezes acontece uma coisa assim de alguém entra no Sistema Nacional de Transplantes e semana seguinte já aparece um órgão, enquanto o outro fica 5, 10 anos, né? Porque às vezes não dá a compatibilidade, não dá o match, né? Como a gente chama. E a oferta nacional é a mesma coisa, né? Por que a gente tenta transplantar no mesmo estado? A gente tem uma coisa chamada o tempo de isquemia, né? A partir do momento que tu vai a uma cidade captar o órgão, tem um tempo até fazer esse transplante, né? Para os órgãos mais nobres, aí, o pulmão e coração, o tempo é menor, né? Pulmão, 3, 4 horas tem que estar implantado, o coração até 6 horas tem que estar implantado. Rins e fígado aguentam um pouco mais, né? Mas quanto maior o tempo que o órgão fica fora de um corpo, fica sem circulação sanguínea, mais ele vai perdendo a sua função. Então, primeiro tentar transplantar perto, né? Se não deu perto e o doador tem uma condição de saúde muito boa, às vezes vai para a oferta nacional. Muito legal, né, William, escutar isso do Nelson, assim, porque às vezes, até a gente, né, que é da área, né, às vezes o conhecimento de transplante de órgãos não é difundido e principalmente para as famílias, né? Então, às vezes, fazer esse entendimento de, poxa, meu familiar está tanto tempo na lista e não foi chamado, e um conhecido ali foi chamado antes, né? Então, acho que isso é bem importante, né, William, divulgar essa informação. Né? Com certeza. É um trabalho que tem uma responsabilidade muito grande, né, por parte das pessoas envolvidas, então é importante também a população estar mais a par disso. Eu acho legal que a gente está falando aqui, usou alguns termos que são mais específicos, mas o contexto geral aqui do que a gente está falando é de amplo acesso, vamos dizer assim, né? As pessoas conseguirão entender, pelo menos em linhas gerais, como é que é a captação de órgãos e como é que a gente faz esse processo de pareamento, né, entre o doador e o receptor. E aqui, né, Nelson, acho que a última pergunta aqui para a gente fechar esse bloco então existe uma equipe de captação e existe uma equipe que faz esse transporte, né? Sim. Vínculo, então, talvez com a Força Aérea Nacional também, a FAB deve ter alguma na parte entre os estados e uma equipe de captação estadual, é isso? Sim, quando necessário fazer grandes distâncias, ou para órgãos nobres que precisam ser transportados logo, né, às vezes é acionado helicóptero, avião, né? Por exemplo, eu tenho uma captação em Uruguaiana para ir para Porto Alegre, não dá para ir de carro, né? Já Lajeado a Porto Alegre é possível, né? Tu vai ter ali 1h30, 2 horas de viagem, né? Tu pode vir uma equipe, tirar um pulmão em Lajeado, levar a Porto Alegre em 1h30, não terá problema. Agora Uruguaiana não tem como, né? Uruguaiana tem que ir avião. Aí a gente entra os problemas logísticos, né? Às vezes a gente perde uma captação porque, por exemplo, o tempo está ruim, né? Às vezes a gente perde, por exemplo, tem um potencial doador em Santa Maria, tá tendo uma tempestade e não se consegue um transporte viável Porto Alegre a Santa Maria, ou Uruguaiana, né? Então, isso é outro entrave logístico, né, para a doação de órgãos, que a gente precisa vencer e precisa fazer o melhor possível e encontrar algum atalho, né?
Muito bom. Vamos fechar esse bloco e na sequência a gente vai falar um pouquinho sobre a visão do médico, né, intensivista aí na prática diária, né, William? É isso aí. No próximo bloco aí a gente segue no nosso bate-papo. Então tá, voltamos aqui pro nosso segundo bloco. Seguimos aqui com as perguntas, Léo. Segue aí. Queria perguntar para o Nelson o motivo dele escolher intensiva, quando é que surgiu essa motivação, e na sequência a gente aborda as questões aí da medicina intensiva. Certo. Desde a minha adolescência, assim, eu fui fazendo os caminhos, eu nunca tive muita certeza do que eu queria fazer da minha vida. Até a própria medicina, foi no segundo ano do ensino médio, quando eu fui a Santa Maria na Feira das Profissões, né? Eu não sabia o que fazer, eu estava no segundo ano do ensino médio, estudava em Seberi, uma cidade de 11 mil habitantes, noroeste do Rio Grande do Sul, né? Uma cidade pequena, não tinha faculdade de medicina. A faculdade de medicina mais próxima é Passo Fundo, que era paga, e eu sou de uma família de classe média baixa, não tinha condições, né? Eu deveria passar em uma universidade federal. Então me chamou a atenção a medicina, e dentro da medicina eu quis fazer neurocirurgia no início da faculdade, depois passei por neurologia, endocrinologia, até que eu saí da faculdade querendo fazer neurologia, mas não passei na residência em neurologia, passei em medicina interna, na mesma Universidade Federal de Santa Maria. Me formei em 2011, passei na residência de interna naquele mesmo ano, preferi fazer o exército antes da residência, então tranquei. Em 2013, estava eu ali um pouquinho depois da KISS, né? A KISS foi em janeiro e eu entrei na residência em março. Então, em 2013 e 2014 eu fiz a medicina interna, mas eu ainda tinha a ideia de fazer neurologia. Só que, quando eu passei no estágio na UTI, como R2, me chamou a atenção, não foi uma paixão pela medicina intensiva. Foi uma escolha, assim, uma escolha puramente racional, porque eu vi que faltava muito intensivista. Faltava demais, assim. A escala da UTI era preenchida com outras especialidades, não havia um médico especificamente preparado para aquilo, apesar de existir especialidade e existir residência nisso, né? Então eu vi que havia um gap de mercado muito grande, né? E esse gap continua aqui em Lajeado. A gente toca uma UTI de 20 leitos com 13 intensivistas atualmente, então continua esse gap de mercado. É um convite aí para estudantes que têm esse viés assim, de achar interessante a complexidade da UTI, o ritmo de trabalho, né, para fazer medicina intensiva. Uma outra coisa que me chamou a atenção na especialidade é o fato de tu terminar o teu horário e tu não estar com o paciente sobre tua responsabilidade. Então, muitas outras especialidades, tu vai para casa, mas tu continua ligado no paciente que está no teu nome. E a medicina intensiva não, acabou o plantão, né? Então, isso que me chamou a atenção na medicina intensiva. Uma escolha totalmente racional, sem nenhuma paixão. Mas quando eu entrei na residência, que foi no Grupo Hospitalar Conceição, em Porto Alegre, aí, aos poucos, passando o tempo, eu comecei a me apaixonar mesmo. E hoje eu não consigo me imaginar em outra especialidade. Eu gosto muito de trabalhar em UTI, né? Começou racional e agora já entrou a parte do amor mesmo pelo que eu estou fazendo. E a doação de órgãos, eu terminei a residência intensiva em 2017, 2018, então fui convidado a coordenar a organização de procura de órgãos, né? E que daí eu senti assim que é aquele algo mais, assim, não ficar só na minha rotina ali, fazer alguma coisa que eu sinto que eu estou trazendo algum valor a mais para a sociedade, né? Eu sempre tive uma dificuldade assim com empatia, com relacionamento interpessoal. Então, a doação de órgãos também foi uma coisa que eu precisei, que me forçou a trabalhar isso, que me forçou a ficar mais aberto, a dialogar mais, a trabalhar minha comunicação familiar, né? A trabalhar, inclusive, a comunicação preceptoria, comunicação com outros colegas, porque outra atribuição da OPO é os cursos, né? A gente tem 3 linhas de cursos a dar na nossa regional, que é o curso de determinação de morte cerebral, né? Fazer com que os médicos aprendam a diagnosticar. O curso de comunicação,
com as famílias, né? Que as pessoas aprendam a explicar o diagnóstico e fazer a entrevista para doação de órgãos, e o curso de formação de CIDOT, né? Que é quando a gente trabalha os profissionais que vão trabalhar na comissão intra-hospitalar para doação de órgãos, né? Então, dar esses cursos, né? Coordenar esses cursos também trabalha esse relacionamento interpessoal. Acho que mais ou menos isso. Muito bom, muito bom. Eu gostei do Nelson falando sobre essa transição do raciocínio para a emoção, né? Não que tu não deixe de continuar raciocinando, mas uma forma motiva de abraçar a UTI mesmo, porque esse movimento de ver a UTI como um espaço do especialista, não só do médico clínico que fez a interna e que pegou a UTI, enfim. Então, muito bom ver esse carinho pela intensiva, né? Porque a gente vê o cuidado necessário em um paciente intensivo é muito difícil, né? É muito difícil. Tem alguns que são desafiadores, né? Exige muito, né, Nelson? Exige muito, né? E o paciente em morte cerebral, ele é extremamente desafiador, porque ele perdeu a regulação neuroendócrina, né? Com a morte do cérebro, você perde o hipotálamo. Então, não tem coordenação neurohumoral nenhuma. Então, ele está sempre instável. Ele está sempre chocando, hipertenso, temperatura ou muito alta ou muito baixa por causa dessa falha da regulação hipotalâmica. Então, ele é um paciente especialmente instável dentro da UTI. Ele dá bastante trabalho. É difícil tu pensar numa pessoa sem formação técnica, assim, dentro de um cenário de instabilidade, né? Porque às vezes a gente entrava na UTI, tava tranquilo, né? Tudo sob controle. Passa 15 minutos, aquela reviravolta estabiliza, né? Então... Parada, né? O paciente choca, para e assim por diante, né? Tem que ter muita estabilidade, né? Para lidar com essas instabilidades de um plantão na UTI, né? É isso aí. E já aproveitando, vamos engatar aqui que eu queria perguntar para o Nelson. O que ele enxerga assim, de maior dificuldade do intensivista assim, na prática diária? O que tu enxerga como um gargalo? O gargalo do sistema ou dificuldade de atuação mesmo? Eu acho que a maior dificuldade e que os bons intensivistas conseguem fazer é fazer com que a UTI seja tranquila a maior parte do tempo. Porque o bom intensivista, ele não deixa o paciente parar. Ele enxerga o paciente parando 10 minutos antes. Ele vê alguns pequenos sinais assim, ó, esse sujeito aqui não vai evoluir bem. Então, às vezes tem um paciente assim que faz uma arritmiazinha, começa a fazer uma extrasístole, aí tu já começa a ficar de olho ali. Tu enxerga uma pessoa respirando um pouquinho diferente, tu já acha que ele vai evoluir para intubação. É o enxergar à frente. Porque manejar a instabilidade, a gente até sabe manejar, mas prever a instabilidade, 1 hora antes dela acontecer e agir antes, isso é que eu acho que é o diferencial. Porque quando tu consegue fazer isso, não vou dizer que sempre, mas assim, de 5 dias da rotina na semana, 4 vão ser tranquilos. Um vai sair fora da curva, que esse é quando tem 3, 4 instabilizando ao mesmo tempo. Esse vai sair fora da curva. Os outros dias vai estar tudo assim, ó, todo mundo sentado aqui no computador, vai lá, examina um paciente, volta. É tudo assim. Aí parece fácil, mas não é que é fácil, é que tu tá enxergando lá na frente. Agora o Nelson falando, eu lembro da tranquilidade, assim, né? Às vezes nós doutorandos perdidos ali no cenário de TI, o intensivista ali no computador, tranquilo, né? Já prevendo. Isso é um diferencial. E como é que é, assim, Nelson, pra ti? Porque realmente isso que o Léo falou, a maior parte, pelo menos na nossa UTI aqui, do HBB, a maior parte do tempo, muitas vezes tem bastante trabalho porque os pacientes são demandantes da equipe mesmo, assim, no sentido, né, a manutenção do paciente, fazer a mudança de decúbito, diversas coisas, às vezes, que o paciente vai ter uma demanda de trabalho, então a gente vê uma movimentação intensa dentro da UTI, mas não necessariamente que é uma movimentação caótica, né? Assim, é o trabalho mesmo da UTI. Mas tem alguns momentos assim que, por mais que se faça aquilo que é necessário, o paciente começa a entrar naquela espiral assim que
parece que não tem mais volta, né? Como é que é para ti essa sensação, assim, que tá fazendo aquilo que tá ao alcance e ver o paciente começar a mostrar sinais de que não vai mais se recuperar? Como é que é isso para ti hoje em dia? Como é que era no início? Mudou isso ao longo do tempo para ti? Como é que tá isso, esse aspecto para ti da perda do paciente dentro do ambiente da UTI? Uhum. É complicado, mas assim como a gente tem a visão do paciente antes de instabilizar, mais ou menos a gente consegue enxergar o paciente que tu tá dando o teu máximo, a equipe de enfermagem tá dando o máximo, a fisioterapia tá dando o máximo, mas o corpo não tá retornando, não tá retornando com a melhora. A gente consegue enxergar isso também, né? Nos anos iniciais, a gente lida um pouco mal com isso. Você não quer que ninguém morra. Você quer dar alta para todo mundo, você quer estubar todo mundo. Mas conforme vai passando o tempo, você vê que é impossível, né? A gente tem... Uma das certezas da vida é a morte, né? Inclusive, uma coisa que a gente precisa lutar como intensivista é não tratar a morte como só mais uma morte. Né, trazer essa questão da empatia com o familiar, dar a notícia de uma forma adequada, entender que se você teve 3 mortes na semana, aquela ali é a única morte deles em 5 anos. Né, eles não perderam nenhum familiar nos últimos 5 anos e aquela ali, aquela pessoa era importante para eles. Né? Então ter essa empatia, saber conversar, é uma habilidade de toda a área da medicina, mas na medicina intensiva, que você vai ter que dar notícia de óbito com mais frequência, tanto na medicina intensiva quanto na medicina de emergência, né? Essa habilidade é muito importante. O que tu acha que diferencia uma família que entende melhor aquela morte de uma família que tem aquela resistência, que inclusive pode ir em confronto com a equipe, né? Uma família que aceita melhor o diagnóstico, o encerramento daquela vida material, e a família que enfrenta com mais dificuldade? A gente tem na nossa cultura um pouco mais latina, assim, a gente tem um pouquinho de dificuldade assim, de aceitar a morte, a gente é mais emotivo, né, com a questão, tanto a morte quanto, por exemplo, uma sequela funcional, né, uma pessoa que era totalmente independente, de repente vai ficar acamada. A gente tem um pouco de dificuldade quanto a isso. Eu acho que varia um pouco assim com o nível socioeconômico, né, mas nem sempre. Né? Às vezes pensa assim, nível socioeconômico maior vai aceitar melhor. Não, nem sempre. Né? Assim como às vezes o nível socioeconômico e educacional também, né? A pessoa que tem uma formação melhor às vezes consegue aceitar melhor a inevitabilidade tanto da morte quanto de alguma sequela. Mas o que altera também é aquilo que eu falei do acolhimento, né? O acolhimento ele vai impactar na doação, mas também vai impactar nas reações que a família vai te trazer, né? Se a tua comunicação não é boa, a reação da família também não vai ser boa. E isso às vezes não depende só de uma pessoa, às vezes depende inclusive do ambiente, né? A gente está evoluindo para algumas publicações que eu tenho lido com relação à arquitetura de hospitais e de UTIs, né? Tentar tornar a arquitetura mais amena, mais acolhedora, né? Porque o que é um hospital? Um ambiente totalmente branco, impecavelmente limpo, ou quase sempre limpo, né? Muitas vezes com poucas janelas, um problema na UTI, né? E isso vai trazer uma ansiedade tanto para a pessoa que está internada quanto para a família que está ali, né? A luz sempre é uma luz artificial, né? Então essa questão da arquitetura vai vir, né? As próximas unidades a serem construídas, acho que tem que se observar isso, né? E também o treinamento, a humanização da medicina, que a gente está vendo na faculdade, né? A faculdade nossa aí tá investindo nisso. Muito bom. Tem mais alguma para esse bloco aí? Sim, mudanças que tu tá vendo dentro da medicina intensiva, que tu acha que vai
que vai chegar aí para os próximos anos? Tem alguma coisa que tu acha que ainda não é praticada, que tende a ser mais praticada dentro do cenário de intensiva? Você tem falado muito, por exemplo, de novas tecnologias. Não sei até que ponto isso também está próximo da realidade também, né? Visando esse sistema único de saúde, não só no privado. O quanto uma nova tecnologia também pode agregar para o intensivista, né? Uhum. Eu acho que a principal alteração que tá vindo já faz uns 10 anos aí é a questão da introdução da ecografia à beira do leito, né? A ecografia à beira do leito ela tem um objetivo totalmente diferente da ecografia do radiologista, né? A ecografia à beira do leito é assim, eu tenho uma questão, preciso fazer volume, está congesto, qual a causa do choque, eu quero resolver essa questão. Eu não vou dar laudo, eu não vou cobrar pela ecografia. Não, tem o aparelho ali e eu preciso de uma resposta em meia hora. Eu preciso ver por que esse paciente está piorando, né? Passo ali o eco, consigo enxergar e consigo responder perguntas simples, né? Não preciso ver a anatomia com perfeição. Acho que essa é a principal habilidade do médico intensivista. Eu comecei a pegar a ecografia na minha residência ali em 2015. Na interna em Santa Maria não tinha, né? Eu tive bastante dificuldade no início da residência porque eu tinha feito residência onde não havia ecografia, e o primeiro acesso central que eu fui pegar com eco foi 1h30, se eu não me engano. Então tive dificuldade com isso, hoje já estou um pouco mais habituado, mas bem menos do que eu gostaria, né? Eu acho que essa é a principal tecnologia que vai ser exigido de nós daqui para frente. Muito bom, muito bom. Queria só retomar aí, antes da gente fechar o bloco, William, como é que foi a residência, né? Assim, residência de intensiva às vezes fica um pouco distante da realidade, antes não era acesso direto, agora já é acesso direto, né? Como é que foi a residência, dificuldades aí? De vez em quando aparece alguém que tem interesse, mais na medicina interna que na intensiva, né? A medicina interna tem um volume grande de colegas aí que desejam fazer medicina interna. Mas vamos despertar aí, né, o seu interesse para o pessoal fazer intensiva e ajudar você nas escalas. Tem uma colega minha aí que é intensiva, vamos incentivar ela com esses questionamentos. Olha, a residência ela foi um mundo totalmente diferente. Eu estava em Santa Maria e eu fui para Porto Alegre e a UTI do Hospital Conceição era muito nova. Eu entrei na residência em 2015 e a UTI foi construída, se não me engano, em 2010. Então essa coisa da arquitetura, eu comecei a enxergar a diferença ali. A UTI do Hospital Conceição, um boxzinho separado, bastante espaço útil, porque a gente coloca um monte de maquinário ali dentro, né? Uma ilha central, todos os médicos ali, com um giro de cadeira, tu girava a cadeira, tu enxergava todos os pacientes, né? Então esse foi o grande impacto que eu tive com essa questão arquitetônica e com o pensamento rápido, né, que eu aprendi com os professores lá do Hospital Conceição, esse pensamento rápido e o pensamento à frente. Não deixar o paciente parar. A gente chegava, tinha um professor até que tinha uma brincadeira, né, que eu falo para os acadêmicos que passam ali, né, que não existe parada cardíaca na UTI, né. Claro, ele exagera um pouco, né? Mas não tem parada cardíaca. O paciente parou porque tu deixou ele parar. Tu deveria ter visto muito antes, né, que ele ia parar. Então esse pensamento rápido, esse tirocínio aí que é complicado. Mas a residência foi um período muito legal da minha vida, um período cansativo, né? E como R1, final do R1, assim, eu já estava fazendo plantão nas UTIs ali de Porto Alegre para mostrar que tinha um gap de mercado, né? R1 já está fazendo plantão na Santa Casa, eu fazia, né? Então acho que foi isso aí. E de Porto Alegre eu vim para Lajeado, eu era o terceiro intensivista, vim para fazer a rotina da tarde, depois fui pegando um monte de horário. Essa abertura de mercado parece que ela não se fecha muito, nunca, né? Então agora a gente tem a residência em medicina intensiva ali no HBB, já tem previsão de abrir UTI em Arroio do Meio, UTI em Teutônia, UTI cardiológica no HBB, então nunca fecha, não adianta, é uma área assim que se tu
Em algumas outras especialidades o pessoal se fecha, né? Tenta. Não, a medicina intensiva é uma mãe, né? Ela acolhe todo mundo que tenha vontade de trabalhar e que tenha interesse, acolhe todo mundo. Acaba acolhendo muitos colegas de outras residências da própria, né? Depois da clínica médica tem muito cardiologista, pneumologista que acaba ou por opção ou por necessidade mesmo, né? Da pessoa trabalhar ou do serviço ou receber um profissional para ajudar, né, William? Porque, como o Nelson falou, ainda tem uma diferença muito grande entre a demanda que existe e a quantidade de profissionais, de fato, especialistas, né, intensivistas formados já, né? Ainda tem bastante esse intervalo entre demanda e profissionais. Me veio uma última pergunta agora para o bloco. Se tu pudesse colocar numa balança as vantagens e as desvantagens da medicina intensiva para um aluno aí que está cogitando já diante desse cenário de possibilidade de trabalho, o que você colocaria nessa balança aí de sugestão para os alunos em cogitar a medicina intensiva como residência e futuro de trabalho? Uhum. Eu vejo como mais vantagens, né? Eu acho que existe um certo perfil assim para ser intensivista, né? Você como aluno, se você mais ou menos se encaixar nesse perfil, eu acho que cairia bem a especialidade, que é assim, a organização do pensamento, né? Conseguir estabelecer uma meta. Então, por exemplo, eu tenho 6 pacientes para ver, eu tenho que ver até o horário tal, né? A medicina intensiva a gente lida muito com números, gráficos, ventilação mecânica, curva térmica, curva de exames. Então, a facilidade matemática ajuda na medicina intensiva, a facilidade visual de gráficos com a ventilação mecânica. A principal atividade do intensivista é olhar o ventilador e manejar o choque. Então, se você tem facilidade com números, a medicina intensiva vai ser interessante. A capacidade de organizar o pensamento e ser metódico, né? Fazer as coisas. Por que o intensivista ele não pode deixar escapar nada? Então, se ele faz as coisas sempre na mesma ordem, ele não deixa escapar, né? Se tu tem um pensamento desorganizado, tu tá uma hora olhando um paciente, daí tu enxerga outro lá e começa a te embaralhar e tu começa a confundir um caso com o outro, daí fica ruim, assim. Tem que fazer uma coisinha de cada vez, né? O trabalho multidisciplinar, né? Um médico, por exemplo, de uma especialidade clínica, ele tem um consultório e é só ele ali, né? O intensivista não. O intensivista ele tem que trabalhar em conjunto, no mínimo, com enfermagem e fisioterapia. Uma UTI sem médico, enfermeiro e fisioterapeuta não tem como, né? Esses 3 profissionais são os principais, e daí vai ter mais nutricionista, fonoaudiólogo, psicólogo, assistente social, às vezes, né? Então, a capacidade de trabalhar multiprofissional e respeitar todo mundo e se comunicar bem com todo mundo é interessante também. E eu diria assim, o intensivista ele não tem consultório e ele não precisa comprar muitos equipamentos, assim, no máximo um eco portátil, né? Então, por exemplo, alguém que não tem muito dinheiro para investir em si mesmo, sabe? Por exemplo, eu não tem como montar um consultório, ia fazer muita dívida, não sei o quê. O intensivista trabalha para o hospital, é um funcionário do hospital. Então, assim, é uma carreira um tanto quanto estável. Tu vai ter aquele teu salário ali, tu não depende de se tem muito ou pouco paciente, tu não depende se o paciente é convênio ou é SUS, nada disso depende, é o valor hora. Alguns hospitais pagam procedimento, assim, mas é um adicional pequeno, né? Então, assim, é uma carreira com um salário estável, né? O meu salário, quando eu cheguei em Lajeado para hoje, é um salário bom, não é ruim, mas ele aumentou pouco, né? Ele aumentou, venceu a inflação, ainda bem, né? Mas ele vai aumentando pouco, mas ele nunca caiu muito. Assim, nunca teve um mês, por exemplo, às vezes tem um consultório, teve um mês ruim no consultório, ou o mês o convênio atrasou, nunca. Na medicina intensiva é quase sempre ali aquela faixa e pronto. E a desvantagem?
Ah, pois é, a desvantagem. Não existe. Não, tem. A desvantagem tem, assim. Financeiramente, um dia talvez a gente consiga, mas é muito difícil, assim, tu sair da escala, assim, tu sair de ter que cumprir aquele horário. Tipo, esse horário aqui eu tenho que estar no hospital, senão eu não ganho dinheiro, né? Sair da noite, talvez quando o cara ficar bem idoso, assim, tiver bem estável, mas no início, tu precisa do plantão noturno e precisa do plantão fim de semana. Então, assim, 2 fins de semana por mês tu vai ter que trabalhar, então não é sempre que tu vai poder viajar. Eu acho que a desvantagem é que tu precisa, quando tu sai do teu horário, tu não trabalha mais, mas tu precisa fazer muitos horários. Quando tu precisa estar quase sempre meio que disponível, assim, para fazer. Acho que essa é a desvantagem, é a carga, assim, horária. Muito, muito bom, assim, falar para as pessoas levar em consideração, né? Porque esse aspecto que o Nelson falou de saiu do plantão, vida que segue, né? Assim, a pessoa tem essa liberdade de sair para o plantão e não ter a preocupação dos pacientes que estão lá, porque o colega que assumiu está com essa responsabilidade agora. É uma coisa que muita gente gosta disso, né? De pensar assim, a medicina de emergência também tem essa característica, muita gente gosta disso. Chega no plantão, assume o plantão, sai do plantão, próximo colega que entrou, assumiu a responsabilidade, e é isso, vou para minha casa tranquilo, com a minha família, enfim. Mas tem esse outro lado da moeda que é esse aspecto que é bom as pessoas também terem em mente, quem se interessa, que são essas questões da organização das escalas, de horários e quanto a pessoa vai ter que disponibilizar do seu tempo nesse sentido, porque, obviamente, as escalas também mudam, né, conforme a necessidade. Então, isso a gente vê, né, os colegas nos hospitais aí, às vezes precisam substituir alguém que ficou doente, né, às vezes até um próprio colega que ficou doente, não pôde ir, enfim, por alguma outra situação, tem que ter essa flexibilidade. Mas é isso aí, vamos encerrar aqui esse bloco e no último aí a gente segue nossa conversa agora em outros tópicos também. É isso aí, então voltamos para o nosso terceiro bloco para encerrar a conversa aqui. Vamos para nossas perguntas tradicionais aí, Léo? Isso aí. Nelson, teria feito alguma coisa de diferente na graduação ou na residência? Teria feito um pouquinho mais de festa, assim. Eu era muito nerd. Ainda hoje, assim, eu sou meio nerd. Essa parte, assim, de festa, essas coisas de estudante, assim. Desde o ensino médio, assim, eu sempre fui mais retraído, sabe? E daí, eu acho que... Na residência, não. Mas na graduação, assim, acho que eu ia levar a coisa um pouco mais tranquilamente, assim. Eu acho que eu estudava demais, assim. Acho que isso que eu faria diferente. Cara, essa resposta eu jamais estava esperando, velho. Porque às vezes a gente recebe convidado e fala, não, teria estudado um pouco mais. É que se eu falar isso, daí eu ia enlouquecer. Aí era excessivamente. muito... E na residência, alguma coisa que tu acha? Na residência... Não, na residência eu não teria feito nada diferente. Na residência de interna, eu fiz ela tranquilo, estudei o que tinha que estudar. E na residência de intensiva, que é assim o passo final da profissão, né? Agora eu vou ser um médico intensivista, né? Ali eu acho que eu me dediquei mais do que na interna. E hoje eu acho que eu colho os frutos, assim, eu tenho um emprego bom e uma condição de vida boa. Isso aí, muito bom. Próxima pergunta em relação a... O que te motiva a ir para a UTI todo dia, assim? Por que tu faz o que tu faz? A sensação de que eu estou fazendo alguma coisa para ajudar o meu semelhante. Assim, se às vezes eu tenho um paciente ali que eu vejo que tem um prognóstico ruim, que não vai sair... se eu não consigo ajudar ele, pelo menos eu consigo ajudar o residente que está ali, ou o estudante que está ali.
destrinchar o caso, vão conversar, vão falar sobre a fisiopatologia das coisas. Então, ou eu tento ajudar o doente em primeiro lugar, se eu vejo que eu não vou conseguir, pelo menos eu ajudo alguém que está em formação, né? Acho que é isso que me motiva. Uma boa motivação. E aí, Léo? Como é que a tua fé te ajuda a lidar com as dificuldades diárias na intensiva? Bom, eu sou católico praticante, me converti há um ano, mais ou menos. Eu sou católico desde criança, né? Mas eu não estava seguindo muito os preceitos, né? Eu voltei a seguir os preceitos agora faz um ano. E a questão, assim, de entender o porquê que eu estou passando por um momento de provação, assim, um momento de maior dificuldade, é que eu tenho que dar o meu melhor para Deus e para o meu semelhante. É por isso que eu estou passando por aquilo ali. Não é porque a vida é injusta ou porque eu sou uma pessoa ruim, porque eu não merecia isso, porque eu merecia estar numa praia lá no Nordeste. Não, eu tô aqui para tentar deixar alguma coisa no mundo. Para, com a ajuda de Deus, tentar tornar esse lugar um pouco melhor para viver. Muito bom. Até um dos primeiros encontros religiosos que eu fui, eu estava começando a ficar um pouco mais levando o trabalho meio com a barriga, assim, né? E daí eu fui convidado, então, para participar de um grupo católico chamado Opus Dei, né? E um dos primeiros encontros foi a mortificação no trabalho. Primeira coisa que eu fui ouvir, né, sobre religião foi isso, a mortificação do trabalho. O teu trabalho é ruim? Cara, o teu trabalho é ruim porque você tem que fazer ele ficar bom e você tem que dar um objetivo para ele. Então aquilo ali me pegou e a partir daquilo ali eu estou tentando voltar a trabalhar melhor, a dar o melhor pelo paciente e pelos estudantes que estão comigo. Cara, essa temática, né, que São José Maria fala, né, sobre a santificação do trabalho, né, de tu enxergar o trabalho como uma forma de ser uma melhor pessoa para Deus, para outra pessoa, mas para Deus, né? Uhum. Então, eu acho que é uma sacada que, para ti como intensivista, assim, é algo que cai muito bem e te dá uma certa leveza diante das dificuldades diárias, né? Então, isso aí. Acho que caiu muito bem. Fora da medicina, Nelson, alguma coisa te encanta aí? O que tu faz no tempo livre quando não tá no hospital? Além de ficar com os filhos. A minha família. Me encanta a Olivia, assim. A Olivia é minha filha, né? Eu vejo o desenvolvimento dela, assim, sinto que tá tudo indo muito bem, né? Graças à minha esposa, que faz um trabalho excelente como mãe, né? Então isso me encanta também. Eu tô ainda em lua de mel com a religião, né? Ainda tô gostando muito das atividades, das leituras, né? Então acho que de momento isso aí. Tô reformando uma casa em Arroio do Meio, né? Dá bastante preocupação, né? Mas também dá prazer, assim, dá imaginação de como vai ficar, de como vai ser minha vida lá, né? Então também é o que está ocupando, assim, a minha mente nas horas vagas aí. Boas preocupações, né? Família, religião. São preocupações Trabalho. muito, muito dignas, né? É isso. O tripé que sustenta o homem. Mais alguma coisa, Léo? Tem a nossa clássica, a derradeira? A clássica, né? Ai. Sonhos, Nelson, sonhos aí. O que tu planeja aí para os próximos anos? Como é que tu te vê aí? Eu sonho, assim, em algum momento construir alguma coisa nova dentro da medicina intensiva, tá? Eu tenho alguns projetos que eu vou preferir não falar aí, mas eu quero em algum momento tentar montar uma equipe assim para trabalhar, tentar trabalhar de alguma forma diferente, né? Tentar dar um suporte maior para outros médicos. Fazer a OPO funcionar melhor, né? A gente passou por um período aí durante a pandemia de queda nas doações, a gente está tentando retomar o trabalho,
tentar fazer mais cursos. E também tenho um sonho, mas isso para alguns anos, assim, quando a escala aliviar um pouco, em me subespecializar dentro da medicina intensiva. Penso em fazer neurointensivismo. A gente tem muito paciente neurológico em Lajeado, e eles estão na mesma UTI que os outros. Eu acho que eles deveriam ser tratados de uma forma diferente, assim, acho que deveria ter uma visão diferente. E eu acho que uma pós-graduação em neurointensivismo cairia bem, assim, para nossa região aqui, né? E se Deus me permitir, e se a escala melhorar, e se a gente tiver mais pessoas para trabalhar, eu quero tentar subespecializar assim dessa forma. A resposta é muito... Se Deus me permitir, e se a escala liberar? Então vamos lá, galera que está nos ouvindo aí, colaborar com o Nelson aí, principalmente o pessoal aqui da região, né? Vamos colaborar com a escala. Não tem nem desculpa, tem residência aqui no hospital. Tá certo. Agradecer o Nelson aí, né, William? Isso aí. Vamos, Nelson, eu vou passar a palavra para ti novamente para fazer alguma consideração que queira. E fica à vontade. Aí depois aí o Léo a gente também faz as nossas. Sobre doação de órgãos, acho que foi o tema primordial aí do nosso podcast, né? Difundam as informações, né? Eu acho que a gente teve um momento aí com bastante falado, né? Com a questão do Faustão ali, que teve o transplante de coração, né? Ele foi colocado em urgência, o transplante dele saiu rápido porque ele foi colocado em urgência. Alguns pacientes são assim, né? Fígado também, às vezes, quando o paciente é colocado em urgência por uma insuficiência hepática aguda, o transplante sai rápido, não tem nada de errado com isso, tá? Teve um outro momento também quando o Gugu teve morte cerebral, né? Também que se falou muito sobre morte cerebral, a família doou órgãos, daí se falou sobre doação de órgãos. A gente tem pequenos pushes assim de notícias sobre isso, sobre doação de órgãos nesses momentos em específico, né? E no Setembro Verde, ele é encaminhada para doação, às vezes tem jogo pela vida, né? Transplantados versus médicos. Mas eu acho que a gente deveria falar mais sobre isso, né? Perder um pouco do temor de falar sobre a morte, porque a morte ela faz parte da nossa vida, né? Ela é uma transição da nossa vida na Terra para nossa vida eterna, né? Ela vai acontecer, ela vai chegar para todo mundo, ela chegou até para Jesus, né? Então a gente perdeu um pouco o medo de falar sobre isso, falar não só sobre doação de órgãos, mas o que vai acontecer após a minha morte, o que eu quero que aconteça, né? O que eu quero deixar no mundo, né? Acho que isso, assim, conversar mais sobre isso, perder um pouco o medo de falar sobre essas coisas. E vocês que estão assistindo, né, se vocês acham importante a doação de órgãos, né, fale com a sua família. Isso aí, pessoal. Acho que esse recado é um dos talvez mais importantes aqui, que a gente já fez divulgação para que quem assistiu, que está nos acompanhando até esse momento e tiver interesse em fazer doação dos seus órgãos, né? Esperemos que não precise ser logo, né? Mas comunicar à família e compartilhar essas informações são de utilidade pública. Então, para nós também é uma alegria poder fazer essa divulgação. Léo? Só agradecer ao Nelson pelo tempo, né? Disponibilidade de vir aqui no final de semana, tempo que poderia estar com a família, veio aqui conversar com a gente sobre um tema tão importante, que essa conversa tenha servido não só ao nosso aprendizado médico, né? Para as pessoas também que não são da medicina, mas que estão vendo esse episódio. Se a gente conseguiu sensibilizar alguma pessoa para expor isso para a família, bom, eu sou um doador, eu acho que o trabalho aqui valeu a pena, né, William? O esforço aí dele ter dedicado um pouquinho de tempo dele no final de semana para a gente. É isso aí. Da mesma forma também quero agradecer o Nelson aí por ter aceitado o convite com prontidão, né? Assim, a gente conversou com ele, ele se dispôs a vir aqui no fim de semana, poderia estar com a família, né? Então isso é uma coisa que a gente valoriza, agradece, assim, quando as pessoas vêm aqui para disponibilizar o seu tempo e para transmitir informação, conhecimento para as outras pessoas, que esse é o nosso objetivo aqui também, que a gente consiga propagar o conhecimento,
para as pessoas, tanto para as pessoas da área mesmo da saúde, mais técnicos, mas também para outras pessoas que tenham interesse em acompanhar o nosso trabalho. Fica aí o nosso agradecimento mais uma vez e também agradecemos a nossa audiência aí, quem nos acompanha. Lembrem de compartilhar as informações que a gente traz aqui, sempre que possível, né? Principalmente informações como essas, que são de relevância e utilidade para a sociedade. É isso aí, galera. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Um grande abraço e até a próxima.